Castigo de um Anjo, de Leon Tolstói, tradução de Figueiredo Pimentel, voz Iba Mendes. Nicolau era um pobre sapateiro que morava com sua mulher e filhos na cabana que um lavrador lhe cedera por esmola, porque ele não possuía nem casa, nem terras, nem quaisquer outros bens. A família vivia do produto da pequenina sapataria, mas como os gêneros estavam caros e a obra se vendia barato, o dinheiro apurado servia apenas para a pobre gente não morrer de fome. Para se abrigarem do frio e durante a noite, o sapateiro e Catarina, sua esposa, só tinham uma coberta, assim mesmo muito velha, usada, toda em farrapos. Já havia 2 anos que tencionavam comprar fazenda a fim de se fazer uma nova. Para isso, conseguiram ajuntar algum dinheirinho e, devendo vários fregueses o pagamento de sapatos encomendados, Nicolau resolveu ir comprá-la. Uma manhã, ao romper do dia, escuro ainda, tendo vestido a roupa melhor e mais agasalhada que tinha, cortou um pau no mato para servir de bengala e pôs-se a caminho. Ia pensando na sua vida e fazendo as contas do que compraria com o pouco dinheiro que levava e o que deveria receber. Chegando ao povoado, dirigiu-se a todos os seus devedores, casa por casa. Não conseguiu, porém, cobrar um único vintém sequer, porque diversos fregueses não estavam nesse dia e outros alegavam grandes transtornos e necessidades, declarando que não podiam pagar daquela vez. Nicolau lembrou-se de comprar a crédito a fazenda que precisava, mas o dono da loja negou-se a vender fiado. Em vista de tantas contrariedades, o infeliz sapateiro resolveu voltar, já que lhe era impossível realizar qualquer negócio. Para disfarçar o aborrecimento, entrara numa venda e beber um copo de cachaça. Por isso sentia-se quente, um pouco animado, gozando interiormente de um certo bem-estar, não obstante o intenso frio que fazia. De volta, Nicolau seguia pela estrada, apoiando-se no pau, a pensar na sua existência atribulada e, sobretudo, no aborrecimento de Catarina quando o visse chegar sem as compras. Ia anoitecendo pouco e pouco. De súbito, na curva do caminho, junto de uma pequena capela que ali havia, o sapateiro avistou um vulto deitado, branco, muito branco, alvo como a neve, não podendo, porém, distinguir o que poderia ser. Seria um animal, um bêbado caído, uma pessoa doente que não pudesse mais andar, um malfeitor esperando alguém para matá-lo e roubá-lo, um homem assassinado? Nicolau começou a pensar em tudo isso, ao passo que continuava a caminhar. Passou adiante sem fazer caso, mas retrocedeu logo após. Tinha bom coração. Lembrou-se que podia ser um infeliz, enfermo ou moribundo, necessitando de socorro. Aproximou-se do vulto. Era um homem moço ainda, na força da idade. Estava desmaiado e no seu corpo completamente despido, sem roupa alguma, não se via o menor sinal de pancada ou ferimentos. Quando Nicolau se achegou dele, o rapaz reanimou-se de repente e voltou a si. O sapateiro tirou a japona e os sapatos e vestiu o moço com toda a paciência, empregando o maior cuidado possível, porque ele parecia entorpecido pelo frio. Tendo acabado, disse-lhe: "Vem comigo, camarada. Poderás por acaso andar sozinho?" O jovem olhou ternamente para o outro, mas não pôde falar. Todavia pôs-se de pé, embora com dificuldade,
e começou a caminhar, conseguindo depois mover-se com desembaraço. Seguiram os dois lado a lado pelo caminho e Nicolau entabulou conversa. De onde és tu, camarada? Não sou daqui. Isso sei eu, porque conheço toda a gente e cada terra. Como foi que caíste perto da capela? Não posso dizê-lo. Provavelmente algumas pessoas te fizeram mal. Ninguém me fez mal, Deus castigou-me. É verdade, tudo vem de Deus. Entretanto, fosse como fosse, necessitas ir para qualquer parte. Para onde vais? Não tenho destino. Qualquer lugar é-me indiferente. O sapateiro admirou-se com aquela resposta. O desconhecido não tinha o ar de um homem mau e sua voz era suave. Contudo, não insistiu e continuou. Então vem para minha casa, aí restabelecer-te-ás. E nada mais disse, seguindo viagem ao lado do moço, a refletir nos sucessos daquele dia. Saíra de casa para receber dinheiro e fazer compras, e voltava com as mãos abanando, trazendo ainda por cima um hóspede, tão pobre que nem sequer estava vestido. Que não diria Catarina ao vê-los chegar? Mas, contemplando o estranho, lembrou-se do olhar que lhe lançara na capela e sentiu o coração pulsar dentro do peito. Catarina percebeu de longe que o marido havia bebido. Ao avistá-lo com as mãos vazias, sem japona e sapatos, em companhia do mancebo, pensou: Nicolau bebeu todo o dinheiro que recebeu em algum botequim com este vagabundo que o acompanha. O sapateiro notou logo que a mulher ficara de mau humor, mas fingiu que não compreendera. Voltou-se para o jovem. Senta-te aí neste banco, camarada, enquanto o jantar não vem. O desconhecido sentou-se cabisbaixo, sem dizer palavra, sem nem sequer erguer os olhos. Então Catarina zangou-se, não podendo mais conter a sua indignação. Debalde, o esposo explicou-lhe que não fizera as compras por não haver recebido dinheiro. Quis contar-lhe de que modo encontrara o companheiro, porém ela não deixou, interrompendo-o a falar, a resmungar, a desesperar-se. Durante algum tempo levou assim a reliar-se com o marido. Tendo, entretanto, olhado para o rapaz, sossegou no mesmo instante. O sapateiro pôde narrar então em que condições achara o desconhecido, e querendo Catarina zangar-se de novo, ele perguntou-lhe: Não crês em Deus, mulher? Ouvindo aquela pergunta, Catarina olhou segunda vez para o desconhecido. Acalmou-se de todo, o seu coração bateu, deixou de resmungar e foi pôr a comida na mesa. Nicolau e seu hóspede sentaram-se e principiaram a comer. A velha sorria-se e, vendo-os jantar, sentiu-se tocada de arrependimento, começando a ter compaixão do desgraçado moço. Ele, por sua vez, até então pensativo, cabisbaixo, triste, como que o preço por uma grande aflição moral, alegrou-se e, olhando para Catarina, sorriu. Terminado o jantar, a mulher do sapateiro pôs-se a interrogar o hóspede. Quem és tu? De onde vens? Não sou daqui. Por que motivo estavas deitado num caminho? Não me é permitido dizê-lo. Quem foi que te despejou do que tinhas? Ninguém, foi Deus quem me castigou. Catarina levantou-se, apanhou uma camisa que estava remendando e umas calças que encontrou e deu tudo ao desconhecido. Já era tarde e foram deitar-se. Pela manhã cedo, quando todos acordaram, Nicolau foi ter com o seu companheiro da véspera. Ouve, camarada, para que possa sustentar-te e vestir-te, é preciso que trabalhes. Que sabes fazer? Nada, respondeu o rapaz.
O sapateiro admirou-se, mas prosseguiu: não importa, com um pouco de boa vontade a gente pode aprender tudo. Os homens trabalham, eu trabalharei. Como te chamas? Micael. Bem, Micael, não queres dizer coisa alguma a teu respeito? Nada tenho com isso, mas como é necessário que ganhes o que comer, ensinar-te-ei a trabalhar. Aprenderei, mostra-me como se faz. Nicolau ensinou Micael, que aprendia com extraordinária facilidade, executando imediatamente tudo quanto via fazer. Tornou-se em pouco tempo excelente oficial de sapateiro, como se sua profissão houvesse sido sempre aquela. Sentava-se a trabalhar todo o santo dia, comia pouco, quase nada conversava, nunca se distraía olhando para fora e, quando não tinha serviço, deixava-se ficar no seu banquinho, silencioso, quieto, com os olhos erguidos para o céu. Uma única vez viram-no sorrir. Foi na noite em que chegou, quando Catarina lhe serviu de comer. Dia por dia, semana por semana, um ano se passou. Micael continuava a viver na choupana de Nicolau, sem nunca deixar de trabalhar. Adquirira extraordinária reputação por aqueles arredores, e a sua fama de bom operário corria de boca em boca, imensamente elogiado por toda a gente. E era tamanha a sua nomeada, que de muitas léguas em torno vinham fregueses, por isso a sapataria de Nicolau cada vez prosperava mais. Chegara o inverno. O sapateiro e Micael estavam um dia a trabalhar, quando em frente à miserável casinha em que residiam, parou luxuosa carruagem, puxada por uma parelha de grandes e formosos cavalos. Um lacaio saltou da boleia ao chão e abriu a portinhola. Desceu do carro um fidalgo ricamente vestido, que entrou na choupana com ar arrogante e soberbo. Catarina, ao avistar o visitante, apressou-se em escancarar a porta de par em par para lhe dar livre passagem. Nicolau levantou-se da tripeça e inclinou-se o mais que pôde em sinal de respeito, olhando com admiração para o fidalgo. Jamais vira uma criatura assim. Na sua casa, onde todos eram magros, fracos, raquíticos, aquele homem parecia vir de outro mundo muito diferente. Era um homenzarrão alto, gordo, corado, forte como um touro, parecendo vender saúde. O fidalgo sentou-se e perguntou: qual é aí o mestre sapateiro? Nicolau aproximou-se. Sou eu, meu senhor, um criado de vossa excelência. O freguês chamou o lacaio. Olá, rapaz, mostra este couro. O criado chegou-se para o sapateiro e desenrolou um embrulho que trazia debaixo do braço. Estás vendo este couro? Interrogou o fidalgo. Sabes de que qualidade é? De excelente qualidade, respondeu Nicolau. De excelente qualidade só, estúpido. Fica sabendo que é o melhor couro que há no mundo inteiro, como nunca viste, nem mesmo em sonhos. Acredito, meu senhor, disse Nicolau com toda a humildade. Nunca imaginei que houvesse couro desta qualidade. Bem, continuou o poderoso senhor, ouve com atenção o que te vou dizer. Quero que me faças um par de botinas tão bem feitas que durem um ano, não se descosendo nem ficando acalcanhadas. Se puderes fazê-las, muito bem. Do contrário, não estragues o couro. Mas olha lá, se as botas se descoserem ou acalcanharem antes de um ano, meter-te-ei na cadeia. Nicolau estava aterrado, não sabia que responder. Consultou Micael em voz baixa se devia ou não aceitar a incumbência, e o oficial disse que sim. Nessa ocasião, o fidalgo fez reparo no moço e perguntou quem era. É meu companheiro de ofício,
Respondeu o mestre sapateiro: pois toma cuidado quando fores coser as botinas. Olha que devem durar 1 ano. Micael, porém, não lhe prestava atenção. Parecia olhar para alguma coisa invisível que se achasse por trás do freguês. Contemplava fixamente, contemplava. De súbito, o seu rosto ficou radiante como que iluminado e sorriu. "Ê, pateta", disse o fidalgo, "por que estás com os dentes à mostra e não ouves o que te digo? Quando ficarão prontas as botinas?" "Ficarão prontas no dia em que forem precisas." O fidalgo levantou-se, saiu da choupana e subiu para o carro que partiu a galope. Quando desapareceu, Nicolau disse: "Eis aí um homem cheio de vida e saúde. Há de nos enterrar a todos." "Como não será assim com a vida que há de levar? Com uma pessoa desta nem mesmo a morte pode", disse Catarina. Então Nicolau disse a Micael: "Vamos trabalhar, rapaz. Queira Deus que esta obra não nos dê incômodos. O fidalgo é um homem zangado e tem muita importância. Pode fazer-nos algum mal." Micael obedeceu. Apanhando o couro, estendeu-o sobre a mesa e pegou na faca para cortá-lo. Catarina, que estava habituada a ver o marido fazer toda espécie de calçado, foi assistir ao trabalho do hóspede. Assim que o oficial começou a talhar o couro, ficou admiradíssima, porque não era daquela forma que o esposo costumava principiar. Entretanto, não fez a mais ligeira observação, porque sabia que o moço era habilíssimo, talvez julgando que as botinas para os fidalgos não fossem feitas como as das outras pessoas. Micael trabalhou até a hora de jantar, tendo feito, em vez de um par de botinas, 2 meias de couro. Quando Nicolau viu o trabalho, pôs as mãos na cabeça e exclamou: "Como foi, Micael, que te enganaste desta forma? Há 1 ano que vives conosco e nunca nos deste o menor motivo de queixa. Que hei de fazer agora para que o fidalgo não se zangue? Onde encontrar couro desta qualidade?" Mal acabou ele de falar, bateram à porta. Era o lacaio que tinha vindo pela manhã em companhia do fidalgo. "Minha ama mandou dizer que não precisa mais fazer as botinas." "Por quê?" interrogou o sapateiro, espantado. "Porque meu amo morreu. Saiu daqui vivo e são, como todos viram, e ao chegar a casa estava morto. Foi preciso que o tirássemos do carro, já hirto e frio. Por isso minha ama mandou encomendar, em vez das botinas, um par de meias de couro para enterrar com elas o fidalgo." Micael embrulhou as meias que já havia aprontado e o resto do couro e entregou tudo ao criado. Decorreram mais 5 anos. Já havia 6 que Micael estava em casa de Nicolau, e durante esse tempo seguia a mesma vida de sempre. Falava pouco, trabalhava muito, nunca saía, nem mesmo chegava à janela ou olhava para fora. Só 2 vezes havia sorrido, quando Catarina lhe deu de comer na noite em que chegou, e a segunda, quando o fidalgo foi encomendar as botinas que lhe deviam durar 1 ano. Um dia a família do sapateiro estava reunida na única sala da choupana. Ele e o oficial trabalhavam. Catarina arrumava a casa e cuidava do almoço. As crianças brincavam. De repente, uma delas exclamou: "Lá vem uma freguesa com 2 filhinhas, uma é coxa." Ouvindo a criança falar, Micael, que jamais olhava para fora, deixou o trabalho e foi para a janela. Debruçou-se muito e ficou a ver as meninas que se aproximavam em companhia de uma senhora. Entraram. A mulher vinha encomendar sapatinhos para as crianças e o oficial tomou a medida. Não cessava de contemplá-las. Na verdade, as menininhas eram lindíssimas e estavam vestidas com asseio, embora sem luxo. "Coitadita",
exclamou Micael. Como foi que esta ficou aleijadinha? Nasceu assim? Não, senhor, foi a mãe dela. Então não são suas filhas? Não são. No entanto, a senhora parece estimá-las muitíssimo, disse Catarina, metendo-se na conversa. Como não hei de estimá-la, disse a freguesa, se as criei desde pequeninas e as amamentei com meu próprio leite? A mulher contou a história das duas criancinhas. Eram órfãs e tinham 6 anos de idade. O pai, rachador de lenha, morrera esmagado por uma árvore no mesmo dia em que elas haviam nascido. 2 dias depois morria a mãe. As duas gêmeazinhas ficaram sós no mundo, porque os pais eram pobres e não tinham parentes. Quando se soube que a infeliz havia falecido, os camponeses foram à casa da morta. Aí encontraram as recém-nascidas a chorar de fome por cima do cadáver. Uma delas estava com a perninha partida, porque a mãe, ao expirar, caíra sobre ela. Uma mulher chamada Maria tomou conta das pequeninas órfãs, porque tinha apenas um filho que ainda mamava. Esse filhinho morreu no ano seguinte, e ela ficou sozinha com as gêmeas, que tratava e queria com amor de mãe. Deus recompensou-a e ao marido. Tudo prosperou em casa e todos viveram felizes. Quando Maria acabou de contar a história, Catarina disse, suspirando: vê-se bem que o provérbio não mente. Vive-se sem pai e sem mãe, mas não se vive sem Deus. A freguesa, tendo encomendado as botinas para suas filhas adotivas, levantou-se e saiu. Micael ergueu-se então da tripeça, largou a obra que tinha em mãos, despiu o avental e, inclinando-se diante de Nicolau e Catarina, falou: meus amigos, perdoe-me, porque Deus também já me perdoou. E o sapateiro e sua mulher viram uma grande luz que se irradiava de Micael. Baixaram a cabeça e o mestre disse: eu bem sabia, Micael, que não eras um homem como nós. Nunca te fiz pergunta alguma e nada quero saber. Desejo apenas que me respondas uma coisa. Por que razão viveste em nossa casa esses 6 anos, sempre tristonho e pensativo, e apenas sorriste 3 vezes? A primeira, quando minha mulher te deu de comer. A segunda, quando o fidalgo encomendou o par de botinas que deviam durar 1 ano. A terceira, finalmente, há pouco, quando a freguesa chegou com as 2 filhinhas. Eu só me alegrei, respondeu Micael, depois que Deus me perdoou. Sorri 3 vezes porque me era preciso ouvir 3 palavras de Deus, e foi nessas ocasiões que as ouvi. Dize-me, Micael, prosseguiu Nicolau, por que foi que Deus te castigou? Deus castigou-me por eu lhe ter desobedecido. Eu era um anjo do céu e o Senhor mandou-me buscar a alma de uma mulher. Voei para a terra e vi-a enferma, deitada na cama, com 2 filhinhas nascidas 2 dias antes. A mãe, vendo-me, compreendeu que a sua hora era chegada. Então pediu, rogou, suplicou que esperasse algum tempo mais, ao menos enquanto amamentava as pobres criaturinhas que iam ficar ao desamparo. Narrou-me a sua história, a mesma que Maria acabou de contar. Tive pena da infeliz mãe. Voltei para junto de Deus que me ordenou: vai, traze a alma da mulher e aprende 3 coisas: o que há no coração dos homens, o que não é dado aos homens e o que faz viver os homens. Quando a souberes, regressa ao céu. Sabendo quem era Micael, que por tanto tempo tinha hospedado, o sapateiro e sua mulher choravam de alegria. O anjo prosseguiu: caindo sobre a terra, fui para junto da capela onde Nicolau me encontrou. Quando ele me vestiu, me trouxe em sua companhia. Quando Catarina me deu de comer, ouvi a primeira palavra divina: o que há no coração dos homens é o amor. No dia em que o fidalgo, são, forte, aparentemente cheio de vida, veio encomendar as botinas que deviam durar 1 ano, enquanto falava,
Vi por trás dele meu camarada, o anjo da morte, e ouvi a segunda palavra divina. O que não é dado aos homens é saber o que lhes é necessário para seu corpo. Ao ver as orfanzinhas que julguei abandonadas, entregues aos cuidados e carinhos maternos de uma estranha, ouvi a terceira palavra divina. O que faz viver os homens é Deus. E o anjo apareceu na choupana sob a sua forma celestial, com as asas brancas desdobradas, fulgentes de luz divina. Nicolau e Catarina ajoelharam-se e Micael voou para o céu. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.